Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Alguns dias atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas pra vocês lá no meu Instagram e vocês mandaram umas perguntas bem interessantes, bem legais. Então hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas e eu espero que vocês gostem. De onde você tira inspiração para os seus vídeos? O processo de gravar esses vídeos que eu gravo é muito mais natural do que eu acho que algumas pessoas pensam, sabe? Com certeza a gente tem que ter muito trabalho para fazer os vídeos, você tem que pensar, muitas vezes eu monto um roteiro, sabe? Eu fico uma semana pensando, cara, como é que eu poderia encaixar isso, mas é uma coisa assim que eu acho que é muito mais natural, sabe? Tipo assim, eu tô sentado assistindo um filme e de repente, poxa, dá um clique na minha cabeça, eu poderia falar sobre isso. Ou às vezes eu tô ouvindo uma música e de repente eu penso, cara, esse tema é um ótimo tema. Muitas vezes também acontece isso demais comigo. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas que eu realmente não gosto, algumas coisas que eu acho que poderiam ser muito melhores e eu tiro muito a minha inspiração daí, sabe? Tipo assim, o que as pessoas estão precisando, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre reclamação. Esse vídeo eu fui inspirado por diversas vezes algumas pessoas virem e reclamarem comigo de certas coisas, então eu decidi fazer um vídeo para ajudar elas. Eu acho que um conselho que eu poderia dar para todo mundo que pensa em fazer alguma coisa criativa é você ler lá em Colossenses quando Paulo fala o seguinte: coloquem o seu pensamento nas coisas do alto. Porque, cara, quando você coloca o teu pensamento nas coisas do alto, fica tudo mais fácil, sabe? Você tá ouvindo uma música, mas você não tá só ouvindo ela. Você tem um coração de Cristo, você tem uma opinião de Cristo na sua cabeça e de repente Jesus fala com você numa música nada a ver, né? Num filme nada a ver, numa série, numa situação, de repente você tá lá, sabe? Sem inspiração nenhuma, mas quando você coloca sua mente nas coisas do alto, você tem uma perspectiva eterna das coisas, cara, fica muito mais simples. Comenta aí sobre a Inquisição do tempo de Lutero. Para quem não sabe, por volta de 503 anos atrás, a Igreja Católica comandava toda a igreja e essa Igreja Católica era cheia de heresia, eles gostavam de vender a salvação para as pessoas, né, que eram as indulgências e cara, era cheio de coisa assim muito fora. E de repente vem Lutero e Lutero traz a Reforma Protestante e cara, eu amo esse assunto, eu realmente gosto demais e ele institui 5 bases do protestantismo que são os 5 solas da reforma, para quem não sabe, né? São 5 solas alguma coisa, sola para quem não sabe, se não me engano é latim, né? Que significa só. Então, por exemplo, tinha sola gratia, que significa só a graça, sola fide, que é só a fé, solo Christus, que é só a Cristo, sola Deo Glória, que é só a Deus a glória e... esqueci. E sola Escritura, que era só a Escritura. E pra quem não sabe, a minha Bíblia, ela também, eu não sei se dá pra ver aí, se tá focado, mas ela é baseada nisso, eu gosto muito desse assunto. Tem aqui todos os solas, solo Cristo, sola gratia, sola fide, sola Escritura. E eu gosto muito disso, eu até tava pensando em fazer uns vídeos sobre esses solas. Se vocês apoiarem, coloquem aí nos comentários que a gente faz. Homossexualidade dentro da igreja, certo ou errado? Posso fazer parte da igreja com servindo dela? Eu acho que a pessoa quis dizer se ela pode fazer parte da igreja mesmo sendo homossexual. A primeira coisa que a gente tem que entender para responder essa pergunta é que a gente segue uma palavra de Deus, a gente segue a Bíblia e essa Bíblia ela é imutável e ela é atemporal. Então existem princípios ali, existem mandamentos ali que não dependem do tempo, que são eternos. Então, quando a gente entende isso, a gente precisa entender que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, homossexualidade é uma coisa que Deus não aprova. Então, homossexualidade para Deus é sim um pecado. Agora a questão é certo eu ir na igreja eu sendo um homossexual? E cara, eu te respondo, não é só certo, é vital, é essencial. Porque todos nós precisamos ir para a igreja, porque a igreja deveria ser um lugar de amor, um lugar de fé, um lugar de comunhão entre irmãos, um lugar onde a gente cresce, a gente estabelece as nossas raízes em Deus. Eu acredito que não exista um evangelho sem uma igreja. Jesus Cristo veio instalar uma igreja. Agora o que acontece é o seguinte, quando a gente vai para a igreja, a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele nos salvou.
E a partir desse momento que Jesus Cristo nos salva, começa um processo dentro da gente, onde a gente precisa permitir Jesus Cristo ser o nosso Senhor também. A gente precisa aceitar Jesus tanto como Salvador quanto Senhor. E quando Ele é Senhor, isso significa que não existe mais o Lucas, existe Jesus no Lucas, existem os princípios do Jesus no Lucas, existe a vontade do Jesus no Lucas. Então a questão não é se é certo ou errado, é vital, todo mundo precisa vir para a igreja, é uma coisa que é essencial para a vida de todos. Agora, nós aceitamos você como você vier, sabe? A igreja deve aceitar você como você vier, com braços de amor, com braços de um pai de amor que te espera. Agora a gente precisa entender que uma vez que você vem para a igreja, Jesus Cristo te salva, mas Ele espera que você responda à sua salvação, que você coloque cada vez mais a sua salvação em prática, que você deixe espaço no seu coração para Ele entrar, para Ele mudar as coisas de lugar e fazer a vontade dEle acima da sua. Então a questão não é se é certo ou errado, com certeza é certo. Mas a gente precisa entender que uma vez que você vem, você precisa deixar algumas coisas para trás, porque todo sim para Jesus é um não para o pecado, e todo sim para um pecado é um não para Jesus. Também é importante a gente lembrar que você não vai de um dia para a noite mudar completamente, apagar todo e qualquer desejo do seu coração. Tudo é um processo, a gente precisa ser renovado todos os dias, cada dia a gente dá um passo para frente. Isso que é a santificação, é cada dia mais você se aproximar do trono da graça, cada dia mais você deixar um pouquinho de si e abraçar um pouquinho mais de Cristo. Uma experiência sobrenatural com Deus que nunca vai esquecer. Cara, essa é difícil. Uma que eu guardo muito no meu coração é uma que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2018. A gente foi num congresso de jovens ali com a minha igreja. Eu fui com muitos amigos meus e a gente tava lá e tava muito massa. E veio o pregador Gustavo Paiva, se você não conhece, é um baita pregador. E eu lembro que ele fez uma oração bem simples, ele não pediu música, ele não pediu nada, ele fez uma oração para que a presença de Deus se manifestasse naquele lugar. E eu lembro que eu tava lá com meus amigos, eu não senti nada da hora, mas alguns segundos depois eu comecei a sentir algo muito forte de Deus. Eu comecei a chorar e a chorar e a chorar. E sabe, era um choro inexplicável. Eu não sabia por que eu tava chorando, eu só tava sentindo demais a presença de Deus. E eu lembro de querer compartilhar isso com as pessoas. Então eu pensei, talvez se eu dar a mão para as pessoas, começar a orar por elas também vão sentir a mesma coisa. Eu lembro que eu comecei a pegar a mão das pessoas do meu lado, elas nem estavam entendendo nada, mas sabe, era louco, porque eu pegava a mão delas, eu tava chorando, a pessoa não entendia nada, mas alguns segundos depois ela começava a chorar, e daí a outra pessoa pegava a mão da outra pessoa e ficou assim uma roda, assim uma corrente, sabe, todo mundo chorando e se abraçando sem entender nada. Deus falando com cada um de uma forma diferente. E cara, foi extraordinário. A gente ficou umas 2 horas lá chorando. A banda Morada veio tocar lá, a gente passou quase o show deles inteiro ali chorando. E cara, foi demais. Eu espero guardar sempre essa lembrança comigo. Como lidar com crises de ansiedade nessa quarentena? Quando a gente fala de ansiedade, a gente tá falando com muita gente, porque grande parte do mundo agora tá sofrendo com ansiedade, principalmente num momento como esse, numa situação como essa. E eu sei que a ansiedade engloba muita coisa, então se a gente fosse falar sobre ansiedade, dá pra fazer vídeos e mais vídeos, mas bem resumidamente, eu realmente acredito que você consegue lidar com a ansiedade com muita oração, conhecendo mais a Deus, estudando mais a palavra e, sabe, buscando essa sabedoria bíblica. A palavra fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Então, quando você pede a Deus sabedoria, Ele te dá ferramentas, formas de gerenciar tudo isso, sabe, de saber lidar com tudo isso que acontece. No meu Instagram também eu indiquei 2 livros sobre ansiedade do Dr. Augusto Cury, então vai lá dar uma conferida. Uma das principais marcas da ansiedade é aquele medo, aquela incerteza que você tem dentro do seu coração de que alguma coisa ruim vai acontecer, de que algo vai dar errado, de que não vai dar certo. E uma das coisas que eu faço quando eu me sinto assim eu paro e eu penso o seguinte: tá, e se essa coisa que eu tô com tanto medo que aconteça, acontecer? E se der tudo errado, o que vai acontecer? E se nada do que eu tô planejando der certo, como é que eu vou ficar?
Eu sempre penso o seguinte: será que Cristo ainda vai ser suficiente no meu coração se tudo der errado? Será que eu tô dando um valor tão grande para coisas que vão passar, que a base da minha estabilidade emocional tá nas coisas que vão passar e não num Deus eterno? Eu me faço essa pergunta diariamente e todas as vezes eu tento colocar uma expectativa muito maior em Cristo do que nas possibilidades, sabe? Quando você entende que Cristo é suficiente, cara, tudo muda, sabe? Você não tem mais esse medo no futuro, porque, cara, se der tudo errado, velho, Cristo continua sendo suficiente. Faça essa pergunta pra você mesmo diariamente. Se tudo der errado, se não acabar nada bem, se tudo que eu tô planejando não funcionar, Cristo ainda vai ser suficiente? Porque o fato de Cristo ser suficiente tem que ser suficiente para a gente ser feliz. Como ler mais? Cara, uma coisa que me ajuda a ler demais é ter disciplina e planejamento. Por exemplo, quando eu vou ler algum livro, eu começo já a planejar. Cara, eu vou ler esse livro tal dia da semana, tal horário. Se não der pra eu ler nesse horário, eu vou ler em outro horário e tal, sabe? Eu gosto muito de me planejar e eu busco nunca faltar nesses meus compromissos que eu faço comigo mesmo. E é importante também, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente ter uma disciplina de ler todos os dias. Porque se você falta um dia, cara, você falta 2. Se você falta 2, você falta 3. Se falta 3, você falta 4. Essa é uma estratégia do inimigo, sabe? Às vezes a gente tá com um dia tão corrido, tão cheio, sabe? E não vai ter problema nenhum se você talvez não ler a sua Bíblia naquele dia. Mas o problema é que se você faltar aquele dia, provavelmente você vai faltar também no outro, e no outro, e no outro, e vira uma bola de neve. Então tenha compromisso, tenha planejamento e tenha disciplina para colocar o seu planejamento em dia. Fala sobre o medo de avançar. O medo de avançar vem de 2 problemas que eu acredito que são muito grandes, que é a crença de que você não é capaz de fazer alguma coisa e também a falta de confiança em Deus. A gente fica muito preso na nossa capacidade, sabe? Tipo assim, cara, eu não consigo fazer um vídeo, eu não consigo pregar pra alguém, eu não consigo tirar uma nota boa, eu não consigo avançar na minha vida, fazer o que eu quero, estudar na faculdade que eu quero. Às vezes a gente fica preso nesse sentimento de que eu não consigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Nunca se tratou de você. Às vezes a gente fica meio louco nessas coisas porque a gente acha que é sobre a gente, sabe? Ah não, é sobre a minha capacidade de eloquência, de falar em público, que eu vou gravar um vídeo, que eu vou fazer alguma coisa. Às vezes a gente fica pensando assim, ah não, mas eu não tenho dom, eu não nasci pra isso. Mas cara, não se trata de você, não se trata do seu dom, não se trata de nada disso. Se trata de Cristo em você. Porque não é você que vai fazer, é Cristo em você, sabe? Eu, por exemplo, eu gravo os vídeos aqui, cara, mas se dependesse de mim, não daria nada certo. Tudo isso aqui acontece porque é Cristo em mim. E daí a gente entra no segundo ponto, que você precisa ter confiança em Deus. Confiança que Ele tá ali com você, que Ele vai te ajudar no que for preciso, sabe? Ele tá ali por você, Ele te ama e isso não vai mudar. E assim você consegue seguir em frente, você consegue caminhar sem esse medo neurótico do futuro, medo do que pode acontecer de errado, sabe? Medo de avançar. E é isso por hoje, meus amigos. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, gostei muito de interagir com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, você precisa curtir, compartilhar. Comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo. Comenta aqui, eu gosto desse tipo de vídeo, vamos fazer mais, sabe? Se você quiser já fazer uma pergunta aqui embaixo também, talvez a gente já coloque no próximo vídeo, sabe? Dê o seu feedback, eu fico muito grato quando vocês comentam, quando vocês compartilham. Eu espero que eu tenha abençoado a sua vida, que eu tenha te ajudado em alguma coisa e que você possa crescer todos os dias na presença de Jesus Cristo. Deus abençoe, pessoal, é um prazer e tchau!